Então, gente, por que vale a pena assistir Mob? Eu te dou 2 longos bons motivos pra você parar, sentar e assistir. Primeiro, é um anime que traz muita ação, né? As lutas são daquele jeito overpower, né? Quem adora aí uma gritaria e o poder lá no talo, sabe? Muita iluminação e muita destruição, assiste Mob. O segundo fato é que traz uma narrativa puxando na vibe de Saitama, sabe? A de Oni Pushman. E é Enfim. um detalhe que desculpa interromper, mas que é um detalhe que a gente tem que ressaltar, porque caso você vá assistir Mob Psycho 100 a partir da nossa indicação, ou se você já viu de repente uma temporada, ou 2, e nem tá sabendo que a terceira tá saindo agora, você já deve ter percebido aí, né, que os traços são muito parecidos e lembram um pouquinho aí o nosso querido Saitama, né? E não é nenhuma coincidência, o autor de Mob Psycho 100 é o mesmo autor de One Punch Man, então assim, os traços são parecidos, não são, assim, não é uma coisa aleatória, é proposital, e durante o anime você tem aí vários indícios, né? Você vê ali, sempre tem um easter egg ali, né? Direto. Um desses é quando o Arataika puxa o celular, né, pra iluminar e tá a foto de capa do Saitama. E tem também um outro episódio que tá o Shigeo, que a gente vai falar dele, que é o personagem principal aqui, e que ele tá no escritório e vendo um mangá, e é justamente quando dá o close, é um mangá de quem? Do Saitama. Então, isso assim, em vários momentos, porque obviamente o One Punch Man é, vamos dizer assim, o irmão mais velho, né, dessa obra. Enfim, o primeiro episódio já abre como uma apresentação, né? Parece ali aquele escritório de consulta de espíritos e afins, né? E é o dono, né? Que é sempre chamado como chefe, é o Arataka Heigen. Aí, enfim, o cara basicamente é considerado o mestre ali, né? Do mob, né? Inclusive o próprio mob chama ele de mestre, mas o cara é um charlatão total, né? No escritório dele, ele combate, tipo, maldições, agouro, mal olhado com massagem, né? O cara puxa aquele sal de cozinha, taca nos seus clientes, faz uma massagem relaxante. O pessoal que tava amaldiçoado já sai como 10 anos rejuvenescido. Aí o mais engraçado é que é um cara que não tem habilidade paranormal, mas está sempre indo em busca do anormal, né? Indo em busca de lendas urbanas, atrás de pessoas com problema de maldições, né? Mas, por sorte do destino, né? Ele tem ali seu aprendiz, o Mob, né? Que é o overpower da história, que acaba fazendo todo o trabalho duro em si, né? Ele que exorciza tudo. É o verdadeiro paranormal, né? É o verdadeiro, aquele que tem poder de verdade para resolver os problemas. Se fosse por ele, o Mestre Heigen ia estar em apuros em alguns momentos. Em todos, né? Aí na primeira temporada, gente, é uma temporada de apresentação, que vai girar, obviamente, em torno do protagonista, né? Que é assim, dentro da vida escolar dele, né? Lá tem o clube de telepatia, que acaba se desmanchando, depois aparece o clube de fomento corporal e tudo mais. Mas, enfim... Primeira temporada tem 2 momentos épicos. É quando aparece uma nova religião chamada Ha-Ha-Ha, né? E eles tentam capturar pessoas pra aumentar ali o culto, né? Porque assim, um líder do culto é uma alma, né? Uma maldição que tá tomando conta lá de um corpo humano, né? E esse corpo tá sendo meio que um chefe ali desse culto religioso, né? E todo mundo chama esse líder de o Covinhas, né? Isso. E tem o primeiro grande debate, né? Bate ali entre o Mob e o Covinhas, né? E, por sinal, mais pra frente o Covinhas se torna um grande aliado do Mob. E assim, o final No final dessa primeira temporada ainda, a gente vê o surgimento de uma organização chamada Garra, que é uma organização que está aí tentando coletar paranormais pelo mundo. Então, nesse momento, inclusive, eles acabam sequestrando, né, o irmão do Mob, na verdade, confundindo ele, né? Confundiram ele e raptaram o irmão dele, e obviamente que ele vai atrás, ele e o Mestre Heigen vão atrás para salvar, né, o irmão e acabar derrotando aí essa... Na verdade, ali não chegava a ser a organização ainda, era um braço da organização que estava ali começando a agir. Ver isso, né, ver mais a apresentação do personagem principal, dos personagens que são mais próximos dele, né, tipo o irmão, o Mestre Heigen, o Covinhas, e o início do que vai ter na segunda temporada, né, com o surgimento aí desse braço da organização Garra, ele vai ter que enfrentar, né, um pouquinho do que ele ainda vai enfrentar na segunda temporada.
A segunda temporada a gente tem aí uma evolução, né? Não só do personagem em si, né? Do Mob, ele muda um pouco, né? Ele se torna um pouco mais consciente dos seus poderes, do que ele quer para a vida dele. Então, assim, tem um crescimento pessoal, né? Mas também o anime no todo também tem uma evolução, né? Ele não deixa de ser engraçado, ele não deixa de ser cômico, mas a gente vê também que os acontecimentos que entram um pouco mais de seriedade, enfim, porque nesse momento, aquela organização que estava lá, que apareceu lá no final da primeira temporada, ela surge com força total aqui, né? Então o Mob vai ter que enfrentar, na segunda temporada, um inimigo real e muito poderoso. A segunda temporada, tão como a primeira, tem 2 momentos épicos. Um desses momentos é quando tem um caso de possessão. A filha de um magnata tá possuído por um antigo paranormal, né, do Japão, que era o Kenji Mogami. Aí o que acontece? Tem esse caso de possessão e o magnata meio que reúne quase todos os paranormais ali do Japão, né, para tentar exorcizar, né, esse mal da filha dele. Só que quase ninguém consegue, e o único ali capaz é o Mob, né? E ele, pra poder exorcizar, né, esse ser ali do corpo da garota, ele acaba entrando também, né, na forma espectral dentro, na mente da garota. E a luta com esse Kenji Mogami é épica. É uma das cenas de luta mais top. Aí depois que conta, assim, essa história, né, aí aparece novamente que é a organização Garra, só que ao invés de raptar paranormais, não, ela já começa uma evolução, né? Começa ali um ataque terrorista, né? Essa organização, ela quer fazer o quê? Ela quer sobrepor os paranormais sobre as pessoas, né? Quer que os paranormais dominem as pessoas que não têm poder nenhum. Então, e o Mob, obviamente, ele é totalmente contra isso, porque em todo o anime, desde lá da primeira temporada, ele tá sempre ressaltando isso, que o fato dele ter poderes paranormais não faz dele uma pessoa especial, não faz ninguém especial. Na verdade, isso é uma coisa que ele aprendeu com o mestre Hagen, né, que apesar de ser um charlatão, vira e mexe e dá uns conselhos muito interessantes. Enfim, então a luta dele aí passa a ser por isso, né, para proteger todas as pessoas, tanto as pessoas que não têm poder nenhum, quanto até outros paranormais, mas que, assim, não têm tantos poderes, não são tão fortes, né? Porque existem, assim, umas graduações também. Então, para evitar enfim, ele entra na briga, né, contra essa instituição, para evitar que eles destruam tudo e acabem dominando, assim, na verdade, a intenção deles é dominar o mundo, né? Aí a gente vê o surgimento de mais personagens, mais paranormais, outros também que a gente já viu na primeira temporada ressurgem como alguns dos cicatrizes, né? Só que dessa vez, ao invés de estarem enfrentando o Mob, eles estão ajudando o Mob. E, enfim, surgem outros personagens também muito interessantes, muito poderosos. E o principal, né? No final a gente tem aí a luta principal, que é o Mob contra o chefe da organização Garra. E essa luta também foi bem... em todo sentido. É interessante a gente comentar que, assim, a primeira temporada, se não me engano, tem 12 episódios, a segunda tem 13, e ambas têm também episódios especiais, né? Depois da primeira temporada tem um episódio especial que chama de Ova, que esse episódio ele tem quase 1 hora de duração e que na verdade ele é quase que um refresco, né, de toda a temporada, como se estivesse fazendo um review de toda a primeira temporada através de uma nova história. Eu lembro que nesse episódio especial o mestre Hagen resolve escrever um livro contando tudo o que aconteceu, né? Tudo que eles enfrentaram nesse período, e aí a gente vai revivendo toda a história da primeira temporada através desse momento. Na segunda temporada a gente já tem uma ova assim também menorzinha, só que ela não faz esse review aí, é só uma história nova, diferente, mas é bem engraçada também. E caso alguém tenha interesse, eu não sei se você está sabendo, mas também nós temos um live action de Mob. Gente, eu não tô indicando pra ninguém assistir não, tá? Eu só estou comentando, porque se não me engano tem na Netflix. Quem tiver coragem. Mas, gente, assistam, a terceira temporada tá aí. E quando terminar, a gente vem bater mais um papo com vocês sobre a terceira temporada de Mob.